Vamos ver o que a palavra de Deus quer falar conosco nessa noite? Mateus capítulo 14, versículo 22. Nós vamos até o 33, que diz: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem ele andando por sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Deus já está falando com alguém aqui nessa noite. Tende bom ânimo, não temas, porque sou. Está ventando aí, irmão? Está ventando na sua vida? O que Deus está falando? Sou eu que estou nesse vento aí. Versículo de número 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Talvez aí na sua versão está submergir, mas o significado é afundar. Diga afundar. Começando a afundar, Pedro gritou: Senhor, me salva. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pode sentar no seu lugar. E essa é uma palavra tão maravilhosa que nós já conhecemos. Os irmãos já conhecem, né? Jesus dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco. Os discípulos, eles obedecem a ordem de Jesus. E vai dizer a palavra de Deus que na quarta vigília, Jesus foi andando por cima das águas. E os discípulos que foram surpreendidos por uma tempestade, eles ficaram com medo. E Jesus vem andando por sobre as águas, até o momento deles dizerem: é um fantasma. E Jesus Cristo vai falar para os discípulos: tem de bom ânimo, comecem a se alegrar, não desanima não, porque sou eu que estou aqui. Deus está falando para você nessa noite. Está ventando, está difícil, mas olha o que Deus está falando: sou eu que estou no meio dessa tempestade aí com você. E o mais bonito de Pedro é aquele discípulo, aquele apóstolo, irmãos, o mais para na frente, Xadu. Ele vai falar: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ter aí com o Senhor. E o que Jesus falou? Pedro, pode vir, vem tranquilo, Pedro. E vai dizer a palavra de Deus que Pedro ali sai do barco, começa a andar por sobre as águas. Só que teve um momento, Cauã, que Pedro teve medo. Porque uma coisa para atrapalhar a gente, né, irmão Socorro? É o medo nos atrapalha. Em determinado momento, quando Pedro está andando por sobre as águas, a palavra diz que ele começou a afundar. E diz a palavra de Deus que quando Pedro percebeu que ele estava afundando, ele começou a clamar: Renan, Senhor, me socorre. Senhor, não deixe eu afundar. Pedro começou a afundar, mas Pedro não afundou, porque Jesus Cristo estava lá. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: você não vai afundar, porque Jesus Cristo está com você nessa noite. A tua família não vai afundar, a tua saúde não vai afundar, os seus negócios
negócios não vão afundar, aquele teu parente não vai afundar, porque Jesus está aqui nessa noite para segurar pela tua mão e garantir a bênção para você. Pedro começou a afundar, mas Jesus Cristo estava no negócio, Renan. Enquanto Jesus Cristo está, crente não afunda. Se a gente for pensar, né, a palavra afundar, só lembra de coisa ruim. Ninguém pensa em coisa boa, Bianca. Quando fala, Bianca, você está afundando na saúde. Quem vai pensar coisa boa? Ninguém. Que a palavra afundar nos lembra disso. Mas quando Jesus está no negócio, irmão, a palavra afundar, ele troca por levantar. E Jesus Cristo está levantando crente nessa noite. Posso dar uma palavra pela fé e os irmãos já estão percebendo nessa noite? Jesus Cristo está levantando ministérios aqui nessa noite. Jesus está levantando ministérios da palavra aqui nessa noite. Jesus Cristo está levantando ministérios do louvor aqui nessa noite. E é só isso? Jesus Cristo está levantando o crente. Irmão, irmã, nessa noite você não vai afundar. E qual foi o segredo, irmão Ailson, que os discípulos não afundaram? Por que eles não afundaram? Jesus Cristo estava lá. Mas qual que foi o segredo que os discípulos não afundaram? Você está com a Bíblia aberta aí? Pena que a gente não tem o da cachorro, né? Dá uma olhada no versículo de número 22. Olha o versículo 22. Por que os discípulos não afundaram? Olha só o que diz o versículo 22. Logo a seguir, ordenou Jesus aos discípulos a entrar, a embarcar e passar adiante do outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por que eles não afundaram, Sidney? Porque quem mandou eles entrar no barco? Foi Jesus. Diga, foi Jesus que mandou entrar no barco. Foi Jesus. E quando Jesus manda, ele garante, irmão. Você vive pela uma palavra de Deus? Quem vive aqui pela palavra de Deus aí? Deixa eu ver. Uma palavra de Jesus. Está vivendo pela palavra de Deus? Então você não vai afundar. Porque essa palavra não vem de você, não vem do homem. Mas essa palavra, ela vem de Deus. Jesus Cristo está falando nessa noite. Filho, continua obedecendo a minha palavra. Continua seguindo a minha palavra. Que você não vai afundar. Por que os discípulos não afundaram? Está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta? Olha o Seixão por causa da Bíblia. Eu gosto de correr na Bíblia. Olha o Cauã ali. Olha o versículo de número 24. Olha o que está escrito no versículo de número 24. Olha só o que vai dizer. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ali vai dizer a palavra de Deus que eles estão no mar chamado Mar da Galileia. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo deu a ordem. E a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram o quê? Pescadores. Então, se tem um lugar que é possível acontecer uma tempestade, era nesse mar aqui da Galileia. Quem já foi lá sabe. Você chegou aí, Bianca? Não foi quem foi a Carol, né? Carol e a Monique, né, Ricardo? Então elas podem falar com mais propriedade do que eu. O mar da Galileia sempre acontece tempestades, Fernando. Então era um lugar propício. Os discípulos, eles tinham uma pequena, até uma grande noção, por ser pescadores profissionais. Então problemas poderiam acontecer. Sabe quem não vai afundar, irmão? Sabe quem não vai afundar? A gente já viu no primeiro item. Aquele que segue a palavra de Deus. Mas não vai afundar aquele que sabe que problemas podem acontecer. Você sabia que problemas podem acontecer? Tem crente, desculpa a palavra que eu vou usar, viu, Paula? Tem crente chegando de chorão. Senhor, está passando pela prova. Senhor, está acontecendo isso comigo. Senhor, olha o vento se levantando. Irmãos, nós somos de carne e osso, sim ou não? Sabe quem não vai afundar? Aquele que sabe que problemas podem acontecer. Esse é aquele momento, Renan, que o pessoal fica ali e dá glória a Deus. Mas eu vim dizer para você essa noite: problemas podem acontecer. E se eu dizer para você que nem sempre Deus vai te livrar do problema? Ficou pesado agora, né, Lucas? Esse é o item que eu tenho que pular, Lucas. Mas eu não vou pular, não.
Se eu te dizer que nem sempre Deus vai te livrar do problema, você vai glorificar a Deus? Você vai adorar? A palavra de Deus vai falar de um jovem, né? Na ocasião ele não era um jovem, mas ele já era um ancião, chamado Daniel. Você já ouviu a palavra Daniel na cova dos leões? Daniel não cumpriu o decreto do rei. O rei ordenou que ninguém orasse, e Daniel ele tinha uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, e o rei, se eu não me engano é o rei Dario, se eu não me engano, o rei Dario falou: aquele que orar outro Deus a não ser eu vou jogar na cova dos leões. Daniel, quando ele ficou sabendo desse decreto, ele orou de porta aberta para todo mundo ver. E diz a palavra de Deus que quando os inimigos de Daniel viram, foram contar para o rei. O que o rei fez? Ô Daniel, você sabe do decreto, né? Para o livro de Daniel você leu mais cedo. Você sabe do decreto, né, Daniel? Você sabe, Daniel, que aquele que orar outro Deus a não ser mim, vai ser lançado na cova dos leões. Aí sabe o que Daniel fez, Renan, irmãos? Daniel falou assim: não, eu não orei a Deus não. Foi isso que aconteceu? Não. Daniel, ele tinha um compromisso com Deus. E o que aconteceu com Daniel? Deus livrou Daniel da cova dos leões. É isso assim na palavra de Deus? Foi isso que Deus livrou? Não. Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Eu vim dizer para você nessa noite que nem sempre Deus vai te livrar do problema. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Daniel estava na cova dos leões, mas ele não estava sozinho. Eu vim dizer para você nessa noite que você está passando esse problema, você não está sozinho, você não vai afundar. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus estava com Daniel dentro da cova dos leões. E o leão, Renan, irmãos, não devorou Daniel. Por que o leão não devorou Daniel? Sabe por quê? Porque dentro da cova dos leões estava um leão mais forte, o leão da tribo de Judá. E é esse leão que guarda você nessa dificuldade. Problemas podem acontecer, mas de uma coisa você pode ter certeza: você não está sozinho. O Salmo 23, versículo 4 traz uma mensagem tão linda. Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Deus está falando: eu estou com você, igreja do céu. Quem não vai afundar, irmão Ailson? Está com a Bíblia aberta aí? Olha aí, vê aí no versículo de número 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Na 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre as águas, por sobre o mar. 4ª vigília da noite. Que hora que é essa, Sidney? É entre as 3 da manhã e 6 horas da manhã. Essa é a 4ª vigília da noite. Olha só, numa hora que ninguém imaginava, Renan, numa hora que ninguém esperava, irmãos. Apesar que o Lucas falou que foi num horário aí da meio madrugada, né? O Lucas socorreu um amigo. Mas numa hora que os discípulos não imaginavam, está lá Jesus andando por sobre as águas, indo na direção dos discípulos, Jesus Cristo. Quem não vai afundar, irmão Ailson? Aquele que espera um milagre de Jesus Cristo. Tem alguém que está esperando um milagre de Jesus aí nessa noite? Porque o que é isso, Ricardo? Andar por sobre as águas. Já viu alguém andar por sobre as águas, Ricardo? Eu nunca vi. Isso se chama milagre. Sabe quem não vai afundar, igreja? Quem está esperando um milagre de Jesus. O teu milagre não vem do homem, não vem da mulher. O teu milagre não vem de um supervisor, não vem de um líder. O teu milagre não vem de um sistema político. O teu milagre ele vem de Jesus Cristo. E se você está esperando esse milagre, você não vai afundar. Aleluia, glória a Deus. Quem não vai afundar em nome do Senhor? Está com a Bíblia aberta ainda aí? Está com a Bíblia aberta? Os irmãos
falar, esse aí, só falando de Bíblia aberta aí. Está com a Bíblia aberta? Coloca aí no versículo número 30. Versículo 30. O que está escrito aí no 30? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Está falando de Pedro. E começando a submergir, ele gritou ou a clamar: salva-me, Senhor. Então Pedro começou a clamar, Lucas: Senhor, me socorre. Senhor, não deixe eu afundar. Sabe quem não vai afundar, Hélia? Aquele que clama por Jesus Cristo. Pedro clamou e Jesus Cristo salvou Pedro. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: você está clamando por Jesus Cristo? Lá na sua casa, no seu trabalho, no caminho onde você anda, você está clamando, você não vai afundar. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, clamar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Começa a clamar que Deus vai sarar toda a sua terra. Quem não vai afundar, irmão Ailson? Está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta, Cauã? Irmãos, coloca aí no versículo de número 32 para terminar. Olha só o que diz. Jesus Cristo pega o Pedro pela mão. Dá a mão aqui, Renan. Jesus pega assim, ó. Vem, Pedro, comigo. Pode vir. Vem, Pedro, comigo. Jesus pega. Pedro, fica aqui no barco. Pode ficar aqui, Renan. E vai dizer, quando Jesus ele pega Pedro, subindo ambos no barco, cessou o... Quando Jesus subiu no barco, cessou o vento. Sabe quem não vai afundar? Quem permite Jesus entrar no seu barco. Quem é o meu barco, irmão Ailson? Quem é o meu barco? Meu barco é a minha vida. Meu barco é a minha família. Meu barco, sabe qual que é? As minhas decisões que eu tomo. Tudo isso é o seu barco. Sabe quem não vai afundar, Lucas? Aquele que permite Jesus entrar no seu barco. E diz a palavra ali, nós acabamos de dizer que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Renan. Trabalhou aqui no nosso... Deus está te abençoando, filho. Está saindo de posse de bênção. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. A palavra falou com você? Falou com você? Falou muito comigo. Sabe qual é a mensagem que vai sair aqui pelas portas pensando? Eu não vou afundar, porque Jesus Cristo comigo está. Dá até um louvor, hein, Lucas? Como é que é? Eu não vou afundar, porque Jesus Cristo comigo está. Vamos de novo? Eu não vou afundar, porque Jesus Cristo comigo está. Senhor, eu estou entregando essa palavra para os teus filhos e para as tuas filhas. Senhor, olha a fé desse povo, Deus. Esse povo atravessou chuva, Senhor. Muitos deles, Pai, trabalharam o dia inteiro. Muitos deles, Pai, ouviram respostas tão chatas de clientes, de fornecedores. Muitos deles, Pai, ouviram palavras, Pai, agressivas do supervisor, do líder, do colega de trabalho. Mas estão aqui, Deus, te adorando. Estão aqui te servindo. Tem poucos irmãos, mas esses irmãos estão aqui, Pai, representando, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, aquilo que eu não posso fazer, eu creio que o Senhor pode fazer. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, e que o teu povo venha sair em posse de vitória desse lugar. Tudo isso, Pai, para a tua honra, tua glória, teu louvor, e nós dizemos: você está abençoada. Vamos aplaudir Jesus?